Olá a todos, amigos, irmãos wiccanos. Abençoados sejam por estarem a escutar-me. E vamos iniciar hoje o nosso vídeo com a oração diária dos servos da Deusa. Mãe eterna que estás nos céus, na terra e no mar e em todo o universo. Sempre louvado seja o teu ventre, cheio de luz e de todo o vivente. Venha até nós a tua santa radiação, trazendo-nos a cura do amor e do perdão. Nossa vida seja plena da luz que irradias, elevando o nosso ser à glória do teu reino. O nosso eu está contigo, agora e na hora do retorno da luz. Amém. Então, amados, hoje eu vou falar num tema que para muitos pode ser considerado desnecessário, para outros pode ser considerado um bem e para outros ainda um bálsamo na dor, um bálsamo na tristeza. O preconceito que existe para com os religiosos pagãos, para com a religião Wicca e para com todos aqueles que não seguem os padrões tradicionais da sociedade. Amados, eu tinha um professor que me ensinou que devemos viver e usufruir a nossa humanidade, as nossas ideias, as nossas crenças, para não sermos como as demais ovelhas que seguem o rebanho, sem pensar, sem questionar, sem acreditar. Apenas seguem cegamente. Seguir cegamente seria bom nos tempos do obscurantismo e da escuridão religiosa, em que a fé não era algo em que devia ser acreditado, mas apenas seguido. Hoje, e aprendendo com os nossos ancestrais, muito antes do cristianismo, a fé é uma experiência única, em que não é sentar-nos preguiçosamente e dizer eu acredito nisto e naquilo porque alguém me disse. Questionar-nos a nós mesmos do porquê de acreditar, do porquê de ser wiccano, o porquê de se ser bruxo, o porquê de se descobrir esta fé maravilhosa. E nesta questão da discriminação religiosa, este vídeo se calhar vai não para vós, enquanto irmãos wiccanos, mas sim para os vossos familiares, para os vossos amigos, para aqueles que continuam a achar que vocês são loucos, que vocês se drogam, que vocês são alcoólicos, que vocês foram manipulados, que vos lavaram o cérebro, que vos influenciaram a fazer parte desta nobre religião, desta nobre crença, desta grande fé. Amados, a mim disseram-me 1001 coisas. Familiares chegaram-me a tirar com água benta à cara. Familiares chegaram-me quase a exigir que eu entrasse dentro de uma igreja quando eu não tenho problemas em fazê-lo. Eu não vou ser menos ou mais bruxo por entrar numa igreja. Há casamentos, há cerimónias fúnebres, há cerimónias religiosas de amigos, familiares, colegas.
eu entro na igreja. Não é isso que vai fazer de mim menos wicano. Eu entro num templo budista, eu entro numa casa de testemunhas de Jeová. Isso não faz de mim menos wicano. Respeitar as crenças da minha família e que no passado já foram minhas é algo que é minha obrigação e é nossa obrigação enquanto wicanos, porque nós sabemos que a nossa verdade não é a verdade dos outros e que a verdade da fé dos outros não é nossa. Porque a crença é uma desculpa fácil para parecermos aquilo que realmente não somos. A ideia dos princípios de crença surgiu em 14 de abril de 1974 e é algo que influencia em muito a sociedade. Na Wicca não há princípios de crença como nas religiões atuais. Nós não temos dogmas. Nós não temos verdades de fé. Porque reparem, amados, a fé é como conduzir. Existem regras básicas que vocês devem seguir. Mas a experiência da viagem depende de cada condutor, depende do destino para onde vocês querem ir e depende sempre do carro que vocês têm. O mesmo acontece com a fé, seja ela qual for, da religião que for. É igual. Os princípios são sempre os mesmos. O bem, o respeito, a obediência a vós próprios, não a um livro sagrado. Porque, amados, a existência de qualquer livro sagrado, em qualquer religião, traz conflito. Traz conflito entre os próprios teólogos, traz conflito entre a sociedade, traz conflito entre religiões, traz conflito entre a humanidade. Assim como traz conflitos para nós wicanos e não temos um livro sagrado. E, portanto, existem paradigmas na Wicca que nos obrigam a seguir à risca ou não a nossa fé e aquilo a que nos propomos diariamente. Porque ser wicano não é o mesmo que ser cristão. Ir à missa ao domingo, sair da missa e esquecer aquilo que aconteceu. Esquecer a doutrina. Não viver, não praticar essa doutrina. Damos a saudação da paz, uma saudação falsa. Uma saudação que muitas vezes não é verdadeira porque nem sequer conhecemos a pessoa que está ao nosso lado e damos-lhe uma paz que nós muitas vezes não temos no nosso íntimo. Isso, amados, não é fé. Mas eu não estou aqui para criticar essa fé. Estou aqui para mostrar que nós, wicanos, vivemos a fé bem vivida e que somos o Wicca em movimento. Porque movimentamos céus e terra, mares e montanhas para atingir aquilo que queremos, sem afetar o bem do próximo, sem magoar aqueles que nos rodeiam. Porque sabemos que um dos princípios fundamentais da nossa fé é fazer o que queremos, desde que disso não resulte o mal ou a maldade para os nossos semelhantes, para a própria natureza, incluindo a nós mesmos. E sabemos, acima de tudo, que qualquer ato, refletido ou irrefletido, que seja realizado no altar sagrado, diariamente, volta para nós 3 vezes. Ou seja, se eu praticar o bem, se eu praticar a caridade,
Se eu praticar o respeito ao próximo, eu vou ser respeitado. Eu vou receber caridade. Eu vou receber amor. Mas se eu usar o meu altar para artes maléficas ou para qualquer outro ato que não seja o bem comum e o supremo bem, então eu aí vou receber a minha maldade 3 vezes de volta. E amados, acreditem, já vi bruxos muito felizes, mas também já vi bruxos muito desgraçados, que viveram sempre uma vida de opressão, uma vida de dor e uma vida de sofrimento, porque colheram aquilo que plantaram e aquilo que semearam. Mas isso não implica que seja o ato mágico em si, mas a forma como canalizamos o ato mágico. As nossas intenções no momento de realizar o nosso trabalho mágico. E portanto, nós wiccanos acreditamos na existência de uma polaridade universal, que é a raiz de todos os processos da vida e da consciência, que são representados pela ação criativa de uma deusa e de um deus. Nós santificamos a natureza como um espaço onde o divino se faz presente, e as celebrações dos seus ciclos são a mudança, a transformação como modelo da nossa mudança na própria alma. Praticamos a magia, sim, mas com o intuito de desenvolver os poderes parapsíquicos, os poderes que nos foram dados desde o momento do nosso nascimento, que muitos esqueceram, outros rejeitaram e outros desenvolveram. Nós temos presentes constantemente a importância da reencarnação na perspectiva de um parentesco por linhagem de sangue ou por linhagem de junção e fundamento de uma evolução espiritual específica. Valorizamos um sistema de iniciação tripla na dimensão tripla do ser humano, na nossa própria trindade humana. As 3 fases da vida: o nascimento, a vida e a morte, que todos nós passamos. E estes 5 paradigmas podem ser organizados dentro do nosso pentagrama, que é o símbolo supremo da nossa tradição religiosa. Este é o nosso símbolo sagrado, a estrela de 5 pontas associada às bruxas e outrora infelizmente associada ao mal. Ora, ao meditarmos com o pentagrama, encontramos o éter nesta ponta cimeira, ou o espírito, que se liga pelo braço do pentagrama simultaneamente embaixo ao princípio da iniciação, no elemento fogo, e da natureza no elemento terra. Sugerindo serem lugares onde eles se manifestam. O espaço exterior da natureza selvagem e o interior do ser humano são esses lugares. Ao ser inscrito no círculo, o pentagrama estimula outros caminhos de reflexão.
a iniciação relacionada com a natureza em baixo. Aqui. Formando com a polaridade divina em cima um grande triângulo de fogo. Depois, por exemplo, essa polaridade divina para atingir o ponto de manifestação na natureza em baixo atravessa o ângulo associado à magia e ao elemento ar. Aqui. Amados, estes paradigmas, estas meditações, são aquilo que nós fazemos diariamente no nosso altar sagrado. O nosso altar que é cheio de artefactos, que é cheio de objetos, mas que nada mais, nada menos tem do que o poder dos nossos deuses, o poder da nossa fé. Um altar que diariamente deve ser honrado, cultuado e respeitado. Uma força vivencial da natureza. Uma viagem que nós, enquanto bruxos, percorremos diariamente. De manhã, enquanto nos lavamos, agradecemos sempre o poder da água. Enquanto fazemos o pequeno almoço, agradecemos o poder do fogo que aquece o nosso alimento e o poder da terra que nos fornece esse alimento. Honramos o poder do ar quando saímos para a rua. Durante o nosso trabalho, o poder do fogo está presente pela luz do sol, pelo calor do aquecimento, que acaba por ser elemento fogo também, etc, etc, etc. E em cada ato que nós fazemos durante o nosso trabalho, nós podemos absorver a ideia e o conceito de ser wicano. Pelo respeito aos colegas, pela ajuda mútua, pelo cumprimento da obrigação, pelo cumprimento do dever, pelo auxílio que podemos prestar indiretamente a alguém que está com dificuldades e que nós podemos fechar os olhos por 5 minutos e projetar uma energia positiva para aquela pessoa. Ao chegar a casa, ao interagir novamente com o nosso altar, nós vamos cultuar as forças da natureza através dos 4 elementos e vamos colocar sobre o altar da consagração as nossas intenções. E mais uma vez, sobre o sagrado pentagrama que reside no nosso altar, que é a ara sagrada e que é o elemento quase obrigatório de qualquer altar, nós vamos colocar lá as nossas intenções. Começando por aquelas que atingem o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam melhorar as suas vidas, para que essas pessoas possam ter uma vida digna, para que essas pessoas possam ter saúde, para que essas pessoas possam ter coragem, para que essas pessoas possam ter trabalho, para que as finanças dessas pessoas aumentem. E depois vamos fazer o segundo ritual, ou aquilo que nós chamamos a segunda intenção, onde colocamos um amigo, um familiar, um animal doente, uma planta doente, e portanto aí ritualizamos e canalizamos mais uma vez a energia para alguém. E o último ritual é para nós mesmos, para a nossa saúde, para aumentar a nossa fé,
uma meditação, simplesmente uma oração ou simplesmente acender uma vela para proteção. E o nosso dia mágico ainda não está concluído. O nosso dia mágico ainda não terminou e não vai terminar apenas no altar. O nosso dia mágico termina quando estamos deitados. Quando nós olhamos para o nosso dia, visualizamos-lo mentalmente e nele vamos encontrar pequenas formas de continuar a ajudar aquele amigo que estava doente, aquela pessoa que está a sofrer, aquela pessoa que não encontra sentido à vida e cujo rumo se perdeu. E a magia continua presente ao longo de toda a noite, quando sonhamos, quando projetamos o nosso espírito e vamos ao auxílio de alguém que mentalmente nos chama e nos pede ajuda. Quando a nossa mente está desperta, mas o nosso corpo está paralisado no sono. E isso acontece, amados. E de manhã recomeça tudo novamente. E há sempre alguém que vos vai vir agradecer pelo ato de coragem, pelos atos de bondade, pela vossa atitude, pela vossa oração. Mas só vos agradecem enquanto vocês não dizem que são bruxos. Porque quando vocês disserem eu sou bruxo, irão fugir. Irão esquecer-se até daquele bem mais precioso que vocês fizeram. Irão afastar-se. Será medo? Talvez. Será ignorância? Em princípio. Mas é uma perfeita e completa estupidez. De uma mentira contada pelo catolicismo há milhões de anos. Uma mentira em que afirmam que nós cultuamos Satã ou o diabo. Não. Porque é exemplo de um mestre cristão. Eu faço publicamente esta pergunta. Será que ao fazer o bem eu estou a honrar o diabo? Então, se eu faço um ritual para que um amigo saia do coma, para que haja mais vida financeira ou uma prosperidade financeira na minha vida, para que alguém que está na miséria possa, no mínimo, ter pão para comer. Se eu faço um ritual para honrar os ciclos da natureza e nesses ciclos pedir a energia positiva para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que tem um filho no caminho da droga, no caminho do desespero, no caminho do suicídio, no caminho da desilusão. Se isso é adorar o diabo, então eu digo-vos, irmãos, eu não quero adorar a Deus. Não quero. Porque fazer o bem àqueles que me rodeiam, poder pegar no meu caldeirão e nele queimar os males de todos aqueles que estão à minha volta, para que possam ser mais felizes, para que possam viver uma vida de alegria e de fé, do que pegar numa cruz de pau oco e dizer eu sou cristão e ter orgulho nesse Deus
mas cujas orações e preces são vazias e cujos milagres são nulos. Amados, eu prefiro pegar na estátua da minha deusa, banhá-la na água sagrada do altar e saber que com esse banho eu estou a fazer a limpeza energética de todos os meus irmãos que precisam da minha ajuda e do meu auxílio, do que dobrar apenas o joelho perante Deus e saber que eu estou a fazer o bem ao banhar a estátua da minha deusa e não estou a fazer rigorosamente nada enquanto dobro o meu joelho. Amados, se preparar pomadas, ungüentos, óleos, incensos que mudem a vida, a saúde, a mentalidade para melhor de uma pessoa que está em sofrimento, em delírio no fundo do poço, é praticar atos satânicos. Aqui publicamente eu afirmo: prefiro cultuar o diabo do que seguir um Deus que não permite cumprir o caminho do bem, da honra, da lealdade e do respeito ao próximo. Amados, ser wicano não é querer o mal de ninguém. É verdade. Nós temos uma faca no nosso altar, mas ela não corta sangue. Ela não corta carne humana ou carne de qualquer espécie. Ela corta o ar. Quando desenhamos o símbolo do nosso pentagrama. Amados, como vocês veem no vídeo, nós temos um caldeirão, mas não cozinhamos crianças, porque nós, wicanos, também somos pais, também temos filhos, também respeitamos as crianças. Nós queimamos velas, mas estas velas honram o elemento do fogo, o elemento que dá vida à nossa essência espiritual. É verdade, nós vestimos preto, da mesma forma que vestimos o branco, o roxo, o azul, o amarelo, o cor-de-rosa, o violeta. É verdade. O nosso Deus é um gamo sagrado. É verdade que tem chifres. É verdade. Mas as vacas também têm chifres e nós comemos a sua carne. As cabras têm chifres e nós alimentamos-nos delas. As ovelhas têm chifres e nós vestimos a sua pele. Então, amados, se respeitar o ciclo da natureza, a força divina da vida, é seguir o diabo, então todos nós o seguimos. Sejamos wicanos, budistas, umbandistas, do candomblé, cristãos, pagãos, etc. Todos nós o seguimos, porque na natureza existem cornos. Desculpem a expressão. Existem. Na natureza existem várias formas de vida. Porquê rejeitar a essência sagrada de uma religião apenas porque ela tem símbolos diferentes?
Amados, o cristianismo tem um homem despido. E não é de preconceitos, é de roupas. Pregado numa cruz, morto, desfalecido. O que pode fazer um homem morto pela humanidade? Aquilo que a vossa fé dita. O que pode fazer a minha deusa por mim? Muito, porque é aquilo que a minha fé dita. E é aquilo em que eu acredito. E por isso, amados, eu faço hoje este vídeo porque me cansei. Cansei-me de ouvir críticas. Cansei-me de ouvir falar mal de mim e de outros irmãos da arte. Porque eu sei que mesmo sendo cristãos, que mesmo sendo católicos, adoradores de Deus e da vida, adoradores do Cristo crucificado, vocês quando necessitam, vêm sempre bater com os wicanos. Vão sempre bater à porta da bruxa. Vão sempre bater à porta daqueles e daquelas que vos podem dar ajuda e que entendem melhor de espiritualidade do que muito sacerdote católico. Porque não são intermediários de ninguém. Porque não precisam que venha um senhor fiel de Deus apenas porque leu, apenas porque estudou, apenas porque aprendeu a manejar a fé e a manipular a mente humana. Sim, porque os cristãos católicos são os principais manipuladores da mente humana. São aqueles que vos indicam o caminho que vocês têm que fazer a seguir e não o caminho que vocês próprios querem fazer. São aqueles que vos dizem a fé é esta e ponto final. São aqueles que obrigam. Enquanto que os wicanos não manipulam mentes, não manipulam massas, não obrigam ninguém a nada e não precisam de intermediários. Eu sou o grande sacerdote wicano, mas sou igual perante os deuses quanto o meu irmão mais novo que começou agora o caminho das tradições. Eu sou igual perante os deuses quanto o irmão mais velho ou a irmã mais velha que já estão na tradição há mais de 50, 60 anos. Eu não preciso de nenhum sacerdote, nem qualquer membro da comunidade wicana ou da comunidade de bruxos para executar um ritual. Porque o sacrifício do ritual é vivido por cada um de nós e cada um de nós tem o direito, a obrigação e a responsabilidade de fazer o seu ritual de culto aos deuses sem que haja um oficiante, sem que haja um sacerdote que intermedie o caminho entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. E isso está previsto no cálice sagrado, que não é uma subversão do catolicismo, porque se reparardes no cálice, ele representa o útero sagrado feminino. Se pegardes numa imagem do ventre materno e desver um objeto assim, acompanhado das trompas de Falópio. Isto é a representação do útero sagrado da Grande Mãe. E mais, ele representa a nossa ligação pela sua base, que é a humanidade, pelo seu pé, que é a ligação entre a humanidade e o cosmos. Com esta ferramenta sagrada, nós não temos necessidade de alguém que nos intermedie entre nós e o divino. Até porque também em nós mesmos reside esse caráter sagrado, esse caráter divino.
Amados, conhecer a dimensão religiosa da Wicca implica algo muito superior que nem eu, nem nenhum bruxo vos poderá continuar a mostrar ou a ensinar. Porque o Wicca não é uma religião que se ensina, é uma religião que se explica. E se sofrerdes e viverdes preconceito por parte de amigos, parentes ou familiares, apenas dizei-lhe isto: o que para mim é verdade, para ti é mentira. E o que para ti é verdade, para mim é mentira. Porque a fé é algo que cada um de nós vivencia e experimenta, tal como eu falei há pouco. É aquela viagem que cada ser humano vive, mas que depende do condutor, do destino e do próprio carro. E o Wicca é isto. É uma viagem em busca do Santo Graal. Não o Santo Graal, aquele cálice de pedra imortalizado pelo cristianismo, imortalizado pelas lendas arturianas, mas sim o Santo Graal da nossa existência e da nossa condição de seres humanos. Porque nós só podemos conhecer qualquer religião, qualquer fé, qualquer crença, qualquer Deus, se nos conhecermos a nós mesmos. E só podemos amar e respeitar o nosso Deus ou os nossos deuses quando soubermos amar e respeitar os nossos semelhantes, com todas as igualdades e com todas as suas diferenças. Porque todos nós nascemos do mesmo útero da Mãe Terra e todos nós seremos recebidos nos seus braços maternos após a nossa morte. Esse é o nosso destino enquanto corpo. Mas nós somos muito mais enquanto espírito. E todo o bem que nós fizermos nesta vida servirá de exemplo, servirá de retorno para podermos evoluir para estágios superiores. Mas todo o mal que fizermos será impedimento para evoluirmos. Será a pena do renascimento, de voltar a passar por esta terra, de voltar a caminhar por estes areais e de voltar a viver tudo de novo, numa vida diferente, num país diferente, com famílias diferentes, mas na mesma essência espiritual, cumprindo ciclos, desenvolvendo destinos. Amados, criticar a fé das outras religiões indiretamente é criticar a nossa própria fé. Porque nós só criticamos aquilo de que temos medo. E portanto, se nós temos medo de que outra fé, de que outra religião, de que outra crença possa acabar com a nossa, então isso significa que devemos rever a nossa fé, porque não acreditamos muito nela. E mais uma vez, publicamente eu afirmo, se fazer o bem, como todos os dias faço, neste altar, que é orar por todos aqueles que necessitam de paz na sua vida, de um caminho de luz e de esperança,
é errado, ou é seguir o diabo, então eu prefiro seguir o diabo do que seguir qualquer outro Deus. E com isto eu quero vos dizer, não sigo, não adoro, não venero, não respeito, nem acredito no diabo. A sua existência é nula. Ele não existe. E não me afeta nem me atinge. Apenas me magoa quando me confundem como alguém que é seguidor de uma figura mítica, de uma figura negativa, de uma figura que invoca tudo o que há de errado no mundo. Magoa-me quando me dizem que sou o índio deslocado que ainda vive no século passado. Não. Eu vivo no presente, 2018, aqui e agora, mas tenho uma fé que deve ser respeitada por aqueles que estão à minha volta, da mesma forma como eu respeito a sua fé. E louvados sejam, abençoados sejam os meus pais, que respeitam a minha fé da mesma forma que eu respeito a deles. E abençoados sejam e louvados sejam, porque são os únicos que não se afastam, não achincalham, não magoam, apenas porque eu não acredito num homem que está crucificado. Acreditem nele, respeitei-o. Ainda hoje o respeito como uma figura de sofrimento, como alguém que sofreu as maiores atrocidades que lhe poderiam ter feito, independentemente dele ter sido criminoso ou não. Independentemente disso, a pena de morte é algo a ser erradicado. E respeito. Não acredito nele da mesma forma que outras pessoas acreditam. Já acreditei. Mas não é isso que faz de mim menos ser humano. Porque a minha fé é uma fé de respeito. Uma fé que preserva a vida. Uma fé que condena o aborto. Que condena o crime, o consumo de álcool, o consumo de drogas. Uma fé que, igual a tantas outras, apenas respeita e valoriza o ser humano. Porque, amados, aquilo que me dói, aquilo que me magoa, é que muitas pessoas cometem a pena do aborto, cometem a pena do adultério, cometem o engano, o medo, o crime e acusam-me a mim de adorar o diabo. Só porque eu tenho uma fé diferente, só porque eu tenho gostos diferentes. Amados, se eu cometesse algum crime contra a natureza, eu não a amaria tanto. Se eu desrespeitasse qualquer um dos princípios sagrados, eu teria sido castigado pela divindade. Mas eu não desrespeito nada nem ninguém. Porque para mim, cada homem e cada mulher são livres de viver a sua fé, os seus desejos, as suas intenções e as suas realizações, desde que com isso não afetem nada nem ninguém. Desde que com isso não se auto-imponham numa verdade que não é a deles. Desde que com isso não neguem a sua própria humanidade. Porque usufruir
da nossa fé, usufruir da nossa sexualidade, usufruir de tudo aquilo que nos foi dado pelo Deus e pela deusa, é usufruir da nossa humanidade terrestre. É usufruir do respeito a nós mesmos. E se nós não soubermos respeitar-nos a nós mesmos e amar-nos a nós mesmos, então aqueles que estão à nossa volta não serão respeitados nem serão amados. E se eu não souber amar aquilo em que eu acredito, então eu não serei verdadeiramente crente. Então eu não terei verdadeiramente religião alguma. E serei apenas mais uma das ovelhas que segue por aí sem ter uma vida de dignidade ou de respeito, na qual eu serei respeitado mais pelas minhas palavras do que pelas minhas ações. E eu, enquanto bruxo, enquanto wicano, enquanto humano, eu quero ser respeitado pelo bem que faço, pela marca da caridade e do respeito ao próximo, do que ser conhecido pela língua de ouro, pela palavra sagrada, pelas belas palavras que a minha boca possa soltar. Eu quero ser conhecido pelas atitudes positivas e por aquilo que na realidade eu sou. Acima de tudo e acima de qualquer palavra, de qualquer língua venenosa e maldicente, eu sou o ser humano e quero e exijo ser respeitado como tal. E se isso implica todos aqueles que estão à minha volta aceitarem a minha fé, as minhas opções, as minhas decisões e as minhas vontades, então eu quero que assim seja. Porque eu quero usufruir da minha humanidade. Eu quero usufruir da minha espiritualidade. E quero continuar a ser a pessoa que sou. A respeitar aqueles que eu amo. A amar aqueles que eu respeito. Eu quero continuar a ser puro de coração. Eu quero continuar a acreditar que aquilo que dizem sobre mim ou sobre qualquer outro irmão da arte é apenas a pura ignorância. É apenas um medo de uma fé. Porque, amados, eu posso vos garantir, todos os dias, eu faço um esforço tremendo para não me levantar da cama e não dirigir as minhas más energias para aqueles que falam mal de mim, para aqueles que tentam impedir o meu caminho espiritual, para aqueles que metem barreiras à minha caminhada nesta terra. Eu todos os dias tenho que fazer um esforço para não acender uma vela que exploda com a vida dessas pessoas. Mas eu sei que ao fim desse dia, só porque eu não o fiz, só porque eu enviei boas energias enquanto a minha vontade era mandar más energias, eu serei recompensado. E a minha deusa, cá na terra, e o meu Deus, lá no céu, irão continuar a olhar por mim. Irão continuar a dizer-me: Bruno, mantém-te puro de coração, porque só com a pureza de coração, só com o amor e o respeito ao próximo, tu poderás chegar a este caminho. Tu poderás estar um dia aqui de cima, nas terras quentes de verão, a rir-te dos pobres e ignorantes que continuam aí embaixo na terra. Amados, espero que as minhas palavras vos façam refletir
E espero que todos aqueles que falam mal de todos os wiccanos, de todos aqueles que têm opções de vida diferentes, vontades diferentes, vidas diferentes, espero que reflitam, para que não acusem em vão, não condenem sem provas, não ataquem injustamente. Porque existem palavras que ferem mais que 1000 punhais. Porque existem palavras que podem matar, que podem conduzir alguém à depressão a ponto de cometerem um erro. E eu espero que nenhum daqueles a quem eu me dirija possa ser essa arma mortal, que possa carregar na sua consciência a morte de alguém. Seja por aborto, seja por homicídio, seja por negligência, seja por palavras que conduzem à depressão. Porque, amados, eu vou ser sincero. Eu estudei psicologia. Muita. Psicologia social do desenvolvimento, psicologia das religiões, psicologia religiosa, filosofia, ciências psicológicas, ciências políticas e ciências sociais. E portanto tenho um arcabouço muito grande que posso lidar perfeitamente à vontade com tudo aquilo que atiram sobre mim. Mas posso-vos garantir, se eu não tivesse a minha fé, se eu não tivesse todo este arcabouço de psicologia e todo o caminho que me foi ensinado, eu posso-vos garantir que hoje eu não estaria aqui. Como muitos outros irmãos e irmãs da arte não estão aqui hoje presentes, porque alguém condenou, porque alguém criticou, em vez de compreender, em vez de respeitar. E portanto, amados, eu peço, quero e espero que nenhum daqueles que assista aos meus vídeos, ou a este vídeo, possa carregar na sua própria consciência este crime tão horrendo e tão horrível. Porque palavras ferem mais que 1000 balas, ferem mais que 1000 punhais. Amados, que os deuses vos tragam as bênçãos mais brilhantes e radiantes, que as entidades da luz e do bem estejam sempre a zelar por vós e que a energia do universo seja sempre a vossa energia e a vossa força. Abençoados sejam.